Ok, então nesse vídeo nós vamos falar sobre a parte de cadastramento de produtos e a entrada das mercadorias pelas quantidades através das rotinas de compras e implantação de estoque, ok? O primeiro passo é a gente conhecer um pouquinho a parte de consulta dos produtos, né, através da rotina de estoque, consulta de produtos. Nesse módulo, a gente vai ter a oportunidade de fazer diversos tipos de pesquisa dos produtos que estão cadastrados. Lembrando que o cadastro, seja ele avulso ou importado pela nota fiscal eletrônica, ele vai sempre para a mesma rotina chamada estoque, né? No caso aqui produtos, ok? E o sistema registra esse cadastro através dessa rotina lista de produtos. Porém, quando eu clico na rotina produtos, ele abre para mim o cadastro efetivo dos produtos que existem no banco de dados. Mas existe a opção consulta de produtos, que é a mesma coisa que eu clicar aqui na área de trabalho, com um atalho chamado consulta de produtos. Por quê? Porque esse atalho ele foi arrastado para cá, né, para facilitar a agilidade na pesquisa. Então, aqui em consulta de produtos, a gente tem alguns filtros mais rápidos que nós não temos na lista de produtos. Por exemplo, vou lá e digito, por exemplo, disco do Corolla da marca Premax. Então, na consulta de produtos, ele vai demonstrar somente o filtro das pesquisas que eu acabei de fazer. Okay? Então, disco do Corolla da marca Premax. E aí eu posso colocar apenas a aplicação, ou seja, o produto e a aplicação, e dar um Enter. E aí o sistema vai apresentar para mim a lista com base nas aplicações, sem a marca. Dessa forma, eu vou conseguir fazer a pesquisa de todos os produtos que estão no meu cadastro. Ok? Então, tudo que aparece aqui, evidentemente, na consulta de produto, é fruto do cadastro de produtos que existe já previamente definido. E no cadastro de produtos, eu não consigo informar quantidades. As quantidades elas são informadas, evidentemente, e nem visualizar no cadastro quais são as quantidades. O sistema ele vai mostrar para mim, através da consulta de produtos, qual é o saldo de estoque que eu possuo na minha loja, desses itens. Ok? Então, por exemplo, esse código aqui, 2553. Se eu entrar, ele está falando para mim na consulta de produtos que existe uma unidade de saldo na coluna estoque. Se eu entrar no cadastro desse produto e digitar lá 2553, ele achou aqui o item, certo? Mas ele não me mostra nenhum saldo de estoque. Então, a consulta dos produtos, para saber se eu tenho no estoque ou não, é sempre pela rotina consulta de produtos, através dessa opção. E lá na consulta de produtos, o que nós temos? Alguns filtros. Quais são eles? O ID, né, que é a identificação interna, o código interno do produto, ou o código de importação do produto, que é o código que vem lá do meu distribuidor ou do meu fabricante. Se eu compro direto do fabricante e ele emite uma nota fiscal, o código do fabricante vem para esse campo aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, um disco de freio da marca Hiperfreios, o código do sistema é o 2553, mas o código do fabricante é o HF501, que está informado na referência do fabricante e que, como estava lá na nota fiscal, ele também veio para o campo código de importação. Ok? Então, no cadastro de produtos, eu tenho acesso ao cadastro tanto pela rotina própria de cadastro, como também da própria consulta de produtos. Uma vez que o operador conectado, né, o usuário conectado ao sistema, tem permissão para isso, ele clicando aqui no botão editar, o sistema vai abrir o cadastro desse produto para que ele possa editar.
Então nós vamos conhecer um pouquinho quais são os itens, né, quais são os campos obrigatórios do cadastro do produto. Descrição, apelido e venda, preço de venda, são informações que são exigidas pelo sistema porque eles estão em negrito. Aí eu tenho a unidade, a família do produto, a marca, certo? E clicando aqui na lupa, eu consigo lá buscar a família que pertence a esse produto, certo? E tenho também a unidade, se é um jogo, se é um kit, se é o valor unitário e a marca dos produtos. Descendo aqui, eu posso colocar lá, por exemplo, revisão. Existem alguns cadastros de revisão, por exemplo, revisão de amortecedores, revisão de baterias. Ou então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte cadastro, daqui mesmo do próprio cadastro do produto. Deixo aqui e crio um tipo de revisão, chamado revisão de freios. A cada quanto tempo? A cada 6 meses, certo? Ou então a cada 30 mil quilômetros. Porém, o sistema não obriga você a fazer esse tipo de cadastro. Por isso que ele não está em negrito. Mas qual o propósito desse campo revisão? Com base na quilometragem da ordem de serviço, o sistema, uma vez que eu informo esse produto que está informado a revisão, ele vai projetar num relatório específico, chamado relatório de revisões, quais são os veículos que precisam fazer a revisão de serviços efetuados anteriormente. Okay? Então, dando sequência aqui, nós vamos dando Enter. Isso aqui não é campo de preenchimento obrigatório, eu posso pular, certo? Se eu for trabalhar com etiqueta de código de barras, eu posso clicar aqui, o sistema ele vai gerar para mim uma etiqueta com código de barras, depois só basta vir aqui na opção etiqueta, que o sistema vai gerar para mim uma etiqueta com base nas quantidades de etiquetas que eu tenho disponível no meu estoque, ok? Código similar da montadora são campos de preenchimento que quem faz o cadastro de peça, ou o estoquista ou comprador, ele sabe que ele tem a possibilidade de alimentar o cadastro com essas informações, certo? Código ANP exigido para venda de lubrificantes e combustíveis, você tem que colocar isso. Aqui o sistema ele vai perguntar se permite desconto ou não, se esse produto vai ser possível dar desconto ou não, caso contrário é só colocar não. E a minha margem de lucro definida para especificar o meu preço de venda. Uma coisa muito importante que precisa ficar claro é que margem de lucro é diferente de markup. Markup é o índice que define o preço de venda de alguma coisa. E margem é aquilo que eu quero lucrar em cima do meu preço de compra. Ok? Então, neste caso aqui, eu vou... E aí, para efeito de markup, existe toda uma composição, existem fórmulas que definem qual é o markup que é o índice que vai definir o preço de venda. Então, para isso, basta consultar hoje quais são essas particularidades da famosa conta do markup. Então, aí eu posso informar peso líquido, peso bruto, caso eu tenha produtos que exigem esse tipo de informação. E o campo data da última compra e preço da última compra, o sistema alimenta sozinho a partir do momento que eu registro a compra da mercadoria pela nota fiscal. Certo? Qual é o percentual máximo de desconto que eu posso definir e a data da última venda que o sistema também registra. Além disso, o sistema ele permite que no campo informação complementar você possa colocar as aplicações, ou seja, quais são os veículos que o sistema, que essa peça tem aplicação. Então eu tenho lá, por exemplo, Corolla 2005 a 2013. Depois Corolla 2013, 2014, 2014 a 2017. Então, feito isso, ele alterou para mim a nomenclatura do cadastro desse produto com a aplicação e automaticamente, ao concluir o preenchimento do cadastro dos dados do produto, o sistema pede para que eu informe a segunda aba que possui campos obrigatórios. Se eu não preencher esses campos, detalhe importante, se eu não der Enter até o final desse último campo,
o sistema não grava as informações e muito menos gera o ID do cadastro do novo produto, ou então ele não grava as alterações feitas num cadastro já existente. Ok? Então eu sou obrigado a dar Enter até o fim para manter as informações alteradas, para que ele possa automaticamente vir para os dados fiscais. Então, no caso aqui, ele vai pedir a tabela de NCM, o próprio informe, qual é o gênero. O gênero é sempre os 2 primeiros dígitos do NCM, que é automático. Qual é o tipo de SPED para as empresas que, independente se ela for simples, lucro real ou presumido, é obrigado a você colocar, então se trata de mercadoria para revenda. E aqui sempre eu vou ter uma operação de venda e de entrada padrão, que é sempre a 4 e a 2, que é venda de mercadoria com substituição tributária e a compra de mercadoria com substituição tributária. Essas operações fiscais são operações que definem a venda, né? Tanto a venda quanto a compra. Nesse caso, uma vez que eu coloquei aqui a operação fiscal 4, existe toda uma regra que define, que trata a venda desse produto com base nessa regra 4. Só para ilustrar, quando eu clico aqui no botão mais com o código informado, ele vai editar para mim a operação fiscal. Então a operação fiscal está falando que é uma venda de mercadoria com substituição tributária. O CFOP, que é o Código Fiscal de Operação, né? É o 5405, que é venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com substituição tributária. Então, tudo isso está vinculado ao cadastro do produto. E isso é padrão para todos os produtos. Então, essa regra da operação fiscal, e aí depois a gente tem um vídeo oportuno para falar sobre isso, ele faz as tratativas de validação de estoque, de cálculo de impostos na nota fiscal, você vai incidir PIS, COFINS ou ICMS, certo? Então, todas essas regras que contemplam a operação fiscal fazem parte da rotina de operação que está no módulo fiscal. Então, eu sempre informo lá 4 e 2 e dou Enter até o fim, que são campos das quais eu não sou obrigado a preenchê-lo. Uma vez terminado essa parte de dados fiscais, eu já posso finalizar o cadastro. Seja a edição através da consulta de produtos, seja a criação através da digitação de um novo cadastro. Certo? Então, nesse caso aqui, eu estou no cadastro do produto. Se eu precisar cadastrar um novo produto, basta eu clicar aqui no sinalzinho de mais, adicionar um novo registro, e ele abre para mim o cadastro do novo produto. Então, ele já gerou um ID, né, uma identificação de um novo registro, e aqui eu vou fazendo o preenchimento desse novo cadastro.